que é família daqui, fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Felipe Nussi obriga os feridos pela polícia nas últimas manifestações a gravarem vídeos de arrependimento. O desgoverno da Frelimo foram mais longe ao exigir às direções dos hospitais a cortarem a alimentação aos mesmos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Parece mentira. Olha como é que os comunistas são. Eu ando a falar, esses senhores são perigosos. Dá um medo. Nós temos alertado e vocês fazem ideia, parece que não estão a ouvir. Tá a entender? E é tipo isso. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir. Comente bastante que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Criem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante. Porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que andam a roubar o dinheiro público, a coagir o povo moçambicano, entre outros. Tá a entender? Em Angola é a mesma coisa. E o Eri, divulga a sua marca aqui na nossa plataforma, faça como a Manuel Rosas mesmo no Cooperation. Então, desde já vamos aqui para a notícia. Sim, família. Olha, como eu disse no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Felipe Nussi obriga as pessoas feridas pela polícia com balas reais nas manifestações a gravarem vídeo, a se arrependerem de terem participado das tais manifestações. Sim. Esses cidadãos viram, patriotas que são, foram e negaram. Tá entendendo? Agora, irritadíssimos, sabe simplesmente o que eles fizeram? O desgoverno da Frelimo simplesmente foi falar, ligaram bem assim, ou disseram bem assim às direções dos hospitais: oi, cortem alimentos dessas pessoas que não querem gravar vídeo e cortem alimentos de todos aqueles que foram baleados por balas reais, tá? Aqueles todos feridos. Esse é o desgoverno da Frelimo. E o Venâncio Mondrani questionou, afinal de contas, quem são os verdadeiros arruaceiros? Quem são os verdadeiros vândalos? É um questionamento que fica no ar e todos nós sabemos. Olha aqui, ó, família. O clima de tensão política em Moçambique atingiu um novo patamar nas últimas semanas com graves alegações de abuso e coerção por parte do governo da Frelimo, que estaria pressionando manifestantes feridos pela polícia durante as manifestações a gravarem vídeos nos quais deveriam expressar arrependimento por sua participação nas manifestações. As manifestações que ocorreram em várias cidades do país, incluindo a capital, foram convocadas pelo opositor Venâncio Mondlane, que se declara vencedor das últimas eleições e exige a reposição da verdade eleitoral. Segundo informações de fontes hospitalares e relatos de familiares das vítimas, o governo tem usado esta estratégia de manipulação, tentando controlar a narrativa de eventos violentos através da pressão psicológica sobre os feridos. Os manifestantes, muitos dos quais foram baleados com balas reais pela polícia, estariam sendo obrigados a gravar vídeos em que se arrependem publicamente da sua participação nas manifestações, alegando que foram enganados por Mondlane. Só que os mesmos disseram não ao governo da Frelimo. Essas gravações, segundo as fontes, seriam usadas pelo governo como uma forma de deslegitimar as alegações da fraude eleitoral e aumentar a pressão sobre a oposição. Vários relatos confirmam que a pressão sobre os feridos acontece diretamente nos hospitais, onde muitos manifestantes estão sendo tratados. No Hospital Central de Nampula, que tem sido um dos principais centros de acolhimento dos feridos, a presença das forças policiais tem sido frequente. Segundo uma enfermeira do hospital, a polícia se infiltra nas áreas de atendimento aos feridos, monitorando os pacientes e, em muitos casos, forçando-os a gravar declarações. Os policiais chegam e falam diretamente com os pacientes feridos. Eles dizem que, se os feridos não se arrependerem a gravarem os vídeos, podem enfrentar mais dificuldade com a falta de tratamento ou até prisões, afirmou uma enfermeira sob condição de anonimato. Alguns manifestantes, especialmente os mais graves feridos, estão sendo forçados a gravar mensagens dizendo que não sabiam o que estavam fazendo e que, se soubessem das consequências, não teriam participado. Essas são as falas que a polícia queria que os mesmos falassem, mas os mesmos disseram não. Uma das vítimas, que foi baleada na perna durante os confrontos em Nampula, revelou que foi pressionado a gravar um vídeo enquanto ainda estava internada no hospital. Eu estava sentindo muita dor, mal conseguia falar, mas os policiais disseram que, se eu não gravasse o vídeo, poderia ser processada até presa. Eu estava com medo, então não gravei mesmo assim, contou.
Além de coação direta para a gravação dos vídeos, outra prática alarmante envolve a distribuição de alimentos aos feridos em troca de suas declarações. Testemunhas relatam que os responsáveis pelos hospitais sob pressão do governo têm distribuído refeições para os pacientes feridos, mas com uma condição, que eles gravem os vídeos de arrependimento, sustentando a versão oficial que as manifestações foram iniciativas de desinformação e que os manifestantes estavam engajados em atividades ilícitas. Em algumas situações, pacientes que estavam com dificuldade para se alimentar devido à gravidade dos seus ferimentos receberam a promessa de cuidados médicos completos, incluindo medicamentos e refeições, caso conseguisse as orientações para gravar as declarações. A estratégia parece ser uma tentativa de controlar a narrativa sobre os eventos, de deslegitimar o movimento opositor que tem ganhando força nas últimas semanas. Sim, dada a intensidade das ameaças e a pressão policial, um número crescente de pacientes está fugindo dos hospitais, temendo represália. O medo é palpável e os médicos e enfermeiros têm relatado que muitos feridos preferem deixar os hospitais, mesmo sem estar totalmente recuperados, para evitar serem identificados ou perseguidos pelas autoridades. Abre aspas, disseram os mesmos: no hospital de Nampula, por exemplo, é quase impossível para um paciente sentir seguro. Sabemos que tem forças policiais espalhadas dentro da unidade e muitos pacientes estão desaparecendo do hospital. Eles fogem antes que possam ser identificados ou forçados a gravar os vídeos. Alguns pacientes nem chegam a concluir o tratamento, pois o medo é maior que a dor, explicou um médico que pediu para não ser identificado por questão de segurança. Outro aspecto preocupante relatado é a transferência de pacientes nas áreas mais críticas como Namialo e Mekonta para outros hospitais em cidades distantes, onde o controle sobre o fluxo de informações é mais fácil. Essas transferências são frequentemente acompanhadas de intimidação e muitos pacientes que são transferidos para Nampula e outras localidades acabam sendo mantidos sob vigilâncias constantes, com o objetivo de evitar que relatos sobre abusos cheguem à opinião pública. Alguns dos pacientes que chegaram ao Hospital Central de Nampula após a transferência de Namialo e Mekonta relataram que, em muitos casos, estavam sendo tratados como prisioneiros. Quando cheguei aqui, havia muitos policiais à minha volta e senti-me como se estivesse em um campo de detenção. Não podíamos falar com ninguém sobre o que aconteceu e ficamos sob observação o tempo todo, disse um dos pacientes transferidos. A crescente repressão tem gerado uma onda de indignação tanto dentro de Moçambique quanto fora do país. Organizações de direitos humanos como a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional condenaram as práticas do governo, acusando-o de violar direitos fundamentais como o direito de liberdade de expressão e a saúde. A comunidade internacional tem exigido uma investigação urgente sobre alegações e coerção de abusos nos hospitais, bem como o fim da repressão violenta contra os manifestantes. Dentro de Moçambique, a situação está se tornando cada vez mais polarizada, com muitos cidadãos enfrentando o dilema de se envolver em manifestações pela verdade eleitoral ou se submeter às ameaças e à pressão do governo. A tentativa do governo moçambicano de manipular as manifestações e silenciar os feridos por meio de coação e intimidação é um reflexo claro da crescente repressão política do país. O uso da força, a vigilância nos hospitais e a pressão para que os manifestantes recuem em suas posições tornam a situação ainda mais desesperadora. Enquanto os movimentos de Mondlane continuam a exigir a reposição da verdade eleitoral, a população moçambicana vive um clima de medo, com muitos se perguntando até onde o governo irá para manter o controle sobre o poder. O Venâncio Mondlane questionou também nas suas redes sociais, né, o seguinte, né? Quem são os verdadeiros vândalos? Quem são os manipuladores? Quem são os reais terroristas? Questionou-se Venâncio Mondlane na sua rede social ao partilhar uma mensagem, né, desta mesma denúncia, né, que foi partilhada também pela ativista Kitéria Kirengani. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Jota Privado, o que é que tens a dizer? Olha, vocês sabem, né?